Caros alunos da disciplina Teoria dos Jogos, sejam bem-vindos à nossa aula extra para a resolução de aplicações em programação linear, que é uma das técnicas de pesquisa operacional que estudamos na nossa terceira aula ao vivo. Então, a programação linear, como já mencionado, nós procuramos uma eficiência gerencial. Então, o uso otimizado dos recursos produtivos escassos, desde recursos financeiros a recursos ecológicos, ambientais, passando pelos recursos humanos, materiais, recursos tecnológicos. Então, pesquisa operacional é tanto matemática quanto gestão, e nós vamos, portanto, resolver problemas gerenciais de marketing, problemas gerenciais relacionados a uma vidraçaria e a uma indústria de brinquedos. Programação linear não é a única técnica, até porque nós temos também situações não lineares, modelos um pouco mais robustos e complexos, mas programação linear, ela ajuda, ela contribui para o processo decisório no uso eficiente dos recursos produtivos escassos. Vamos lá então. Problema do marketing via comerciais de TV. A situação problema é o seguinte: uma indústria de eletrodoméstico, ela está fazendo um estudo para veicular seus produtos em comerciais durante a novela das 8 ou jogos da seleção brasileira na Copa. Então, existem custos diferenciados para essas duas opções. Nós temos, portanto, a quantidade de homens e mulheres diferenciados para cada uma dessas veiculações, e tudo isso está aqui no enunciado. Qual é, portanto, o objetivo? É minimizar o custo de marketing. Mas eu preciso atender no mínimo 28 milhões de mulheres e no mínimo 24 milhões de homens. Então, a partir das informações do enunciado, nós construímos a notação matemática, a função objetivo, que é minimizar o custo de marketing sujeito a essas restrições. Então, a veiculação durante o comercial no horário da novela das 8, ele custa R$50 mil. Então, 50 mil vezes X comerciais novelas, mais R$100 mil, que é o custo da veiculação durante jogos da seleção na Copa. Então, 100 mil vezes X comerciais jogos. Aí nós temos a restrição do público feminino e o nosso objetivo, que é atender 28 milhões de mulheres. Então, o custo acima, que vai gerar a nossa função objetivo de minimizar o custo de marketing, sujeita a essas restrições. Então, a primeira delas é a restrição do público feminino, das mulheres. Então, 7 milhões de mulheres vezes comerciais novelas, que é a estimativa de ser atingido caso venha a optar por essa estratégia de marketing, mais 2 milhões, que é a quantidade de mulheres atingidas durante os jogos da seleção na Copa. Então, mais 2 milhões vezes X comerciais jogos. Então, precisa ser no mínimo 28 milhões, por isso maior ou igual. Aí nós temos a restrição do público masculino, de homens. Homens assistindo as novelas, aí 2 milhões, mais 12 milhões, que seria o público masculino assistindo os jogos da seleção na Copa. Então, eu quero atingir no mínimo 24, por isso o sinal maior ou igual a 24 milhões. As condições de não negatividade para X1, que é os comerciais novela, e X2, que seriam comerciais no jogo. A partir da notação matemática, nós temos a função objetivo. Então, aqui na B15 é exatamente a notação matemática que nós estamos reproduzindo. Então, é 50 mil vezes variável de decisão, comerciais veiculados durante as novelas, que está aqui na B17, mais 100 mil vezes a variável de decisão, comerciais veiculados durante os jogos, que está na B18. Bom, construída
a nossa função objetivo aqui no Excel, nós vamos para as restrições. A primeira restrição é do público feminino. Então, a restrição público feminino novelas, que está na B22, vezes a variável de decisão comercial novela, que está na B17, mais a restrição do público feminino para jogos, C22, vezes a variável de decisão comercial durante os jogos na B18. A segunda restrição é o público masculino. Então, público masculino de novela, B23 vezes a variável de decisão comerciais durante a novela, mais público masculino, a restrição dele para jogos, vezes a variável de decisão comerciais durante os jogos. Aí nós temos na sequência a condição de não negatividade para comerciais durante as novelas, que está na B17, e depois a condição de não negatividade para os comerciais durante os jogos da seleção na Copa. Próximo passo, na aba dados, eu chamo Solver e vamos colocar os parâmetros desta modelagem no Solver. Célula de destino, então aqui a variável de decisão, a nossa função objetivo, que é, no caso, aí, minimizar o custo de marketing. Se é minimizar, eu devo marcar aqui o mínimo. As variáveis de decisão, que são as células variáveis, estão aqui na B17 e B18. E na sequência, nós vamos adicionar as restrições no formato matemático de inequações. Lado esquerdo, sinal maior ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima, lado esquerdo, sinal maior ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima, lado esquerdo, sinal maior ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima e última, lado esquerdo, maior ou igual ao lado direito, como é a última, ok. Está aqui os parâmetros do Solver, clicamos em resolver, ok. Então a solução ótima seria o custo mínimo deste plano de marketing, R$320 mil, com 3,6 comerciais durante as novelas e 1,4 durante os jogos da seleção na Copa. Como não há comercial fracionado, a gente arredonda isso aqui. Então seriam 4 comerciais durante o jogo, durante as novelas, e 1 comercial durante os jogos da seleção na Copa. 4 durante a novela, 1 durante o jogo da seleção na Copa. Bom, pessoal, está aí o primeiro problema gerencial resolvido. Eu tenho aqui o gabarito, percebam que deu o mesmo valor, então fizemos a modelagem correta. Na sequência, o problema da vidraçaria. Então eles produzem vaso, castiçal, pássaro e lustre. Eu tenho a receita unitária, está aqui, ó, R$6 para vaso, R$10 para castiçal, R$9 para pássaro, R$20 para o lustre. Eu tenho as restrições, apenas 600 minutos de moldagem, 400 minutos de embalagem e no estoque 500 kg de vidro. Neste quadro, a restrição de moldagem em minutos para cada produto, a restrição de embalagem em minutos para cada produto e a restrição de quantidade de vidro em quilos para cada produto. Com base nos dados do enunciado, nós construímos a notação matemática. Então, a minha função objetiva é maximizar a rentabilidade, né, a receita unitária, sujeito a essas restrições. Aí nós vamos, portanto, construir aqui no Excel a função objetivo. A função objetivo está aqui, ó. Eu vou maximizar as receitas considerando, portanto, os 4 produtos. Então, abrindo com F2. Então, é 6 vezes a variável de decisão vaso, mais 10 vezes a variável de decisão castiçal, mais 9
vezes a variável de decisão pássaro, mais 20 vezes a variável de decisão lustre. As restrições. Então, nós temos as restrições de moldagem, embalagem, vidro e condição de não negatividade. Então, a restrição de moldagem de vaso vezes variável de decisão vaso, mais restrição de moldagem castiçal vezes variável de decisão castiçal, mais restrição moldagem pássaro vezes variável de decisão pássaro, mais restrição de moldagem lustre vezes variável de decisão lustre. A próxima, a restrição de embalagem. Então, restrição para o vaso vezes decisão vaso, mais restrição castiçal vezes decisão castiçal, mais restrição pássaro vezes decisão pássaro, mais restrição lustre vezes decisão lustre. Na sequência, restrição de vidro. Então, restrição de vidro do vaso vezes decisão vaso, mais restrição vidro castiçal vezes decisão castiçal, mais restrição vidro pássaro vezes decisão pássaro, mais restrição vidro lustre vezes decisão lustre. E as condições de não negatividade. A do vaso está na B29, castiçal na B30, pássaro na B31 e o lustre na B32. Aba dados, invocando o solver, vamos colocar os parâmetros do solver. Então, está aqui, célula de destino, que é a função objetivo, B27. O meu objetivo aqui é maximizar a rentabilidade, então deixo marcado maximização. Células variáveis são as variáveis de decisão, B29 a B32. E as restrições. Vamos lá. Primeira restrição. Lado esquerdo menor ou igual, lado direito. Adicionar. Próxima. Lado esquerdo menor ou igual, lado direito. Adicionar. Próxima. Lado esquerdo menor ou igual, lado direito. Adicionar. Próxima. Lado esquerdo maior ou igual, lado direito. Adicionar. Próxima. Lado esquerdo maior ou igual, lado direito. Adicionar. Próxima. Lado esquerdo maior igual, lado direito. Adicionar. E a próxima e última, lado esquerdo maior ou igual, lado direito. Como é a última, eu coloco OK. Se fizemos tudo certo, resolver. OK. Está aqui. Então, a rentabilidade ótima é R$ 933,33, produzindo 133 vasos e 7 lustres. Estaremos usando a capacidade máxima de moldagem, de embalagem e quase o estoque total de vidros. Está aqui o gabarito. Percebam que modelamos corretamente. E vamos para o terceiro e último problema da aula extra, que é o mix de produção. Aqui a indústria fabrica brinquedos de madeira, que são soldados e trens. O objetivo dela é maximizar o lucro, que é dado por essa forma: receita menos custos com matéria-prima e mão de obra. E sujeito às restrições de horas de pintura, de carpintaria e a demanda por soldados. Então, das informações do enunciado, nós temos a notação matemática. Então, aqui a receita de soldados vezes soldados, mais a receita de trem vezes trem, menos custos relacionados a matéria-prima e mão de obra. Então, menos esses custos para soldado e trem. Aqui eu tenho a minha restrição de pintura. Eu tenho a minha restrição de carpintaria e a minha restrição de demanda para soldados e a condição de não negatividade. A função objetiva é maximizar, então nós estaremos reproduzindo exatamente essa função objetiva aqui de cima. Ela está aqui, ó. Então,
30 vezes a variável de decisão soldado, mais 24 vezes a variável de decisão trem, menos 10 vezes a variável de decisão soldado, menos 9 vezes a variável de decisão trem, menos 14 vezes a variável de decisão soldado, menos 10 vezes a variável de decisão trem. E aí as restrições. A primeira restrição, capacidade de pintura. Então a restrição pintura soldado vezes decisão soldado, mais restrição pintura trem vezes decisão soldado. A outra restrição é a de carpintaria. Então a restrição de carpintaria soldado vezes decisão soldado, mais restrição de carpintaria trem vezes decisão trem. E a última, que é a restrição de demanda apenas para soldado. Então a restrição de demanda soldado vezes a restrição de decisão soldado. E a condição de não negatividade para soldado na B26 e para trens na B27. Aba dados, chama do solver. Então a função objetivo está aqui na B24. O objetivo é maximizar, ok, células variáveis são as variáveis de decisão, B26 a B27, e as nossas restrições no formato matemático de inequações. Primeira, lado esquerdo, menor ou igual ao lado direito, adicionar. A próxima, lado esquerdo, menor ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima, lado esquerdo, menor ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima, lado esquerdo, maior ou igual ao lado direito, adicionar. Próxima e última, lado esquerdo, sinal maior ou igual, lado direito, como é a última, ok? Se fizermos tudo certo, resolver. Está aí. Então, lucro máximo, solução ótima, R$ 420, produzindo 20 soldados, 60 trens. Utilizo 100% da minha capacidade de pintura, 100% da capacidade de carpintaria e 50% da minha demanda semanal por soldados. E assim, caros alunos, nós estamos chegando aí ao término da nossa aula extra. Resolvendo problemas gerenciais de marketing, vidraçaria e indústria de brinquedos, utilizando a técnica de programação linear, que é uma das técnicas de pesquisa operacional. Fiquem com Deus, vida longa e próspera, e até uma próxima oportunidade.